cativa. Não sei se você tem uma grande diferença. Você é tamanho da sua visão. Para que nós ouvimos Deus falar na outra ministração, é isso? Temos que tomar muito cuidado com aquilo que o inimigo quer produzir em nós. Uma das coisas que ele quer produzir em nós é destruir principalmente a nossa visão, a imagem, principalmente a visão de si mesmo. É isso que nós falamos no domingo passado, que a palavra foi revelada, retrasada, ano passado, retrasado. Eu falei para vocês, Deus quer falar muito sobre isso. E nós hoje vamos continuar falando, porque a primeira arma que Satanás costuma utilizar para destruir a sua visão de si mesmo é chamado medo. Medo. O medo nas suas diversas formas. Ter medo não é pecado. Não se trata de ser pecado. Se trata de um sentimento produzido que gera uma reação na pessoa. E qual é a reação que geralmente o medo produz? Ele nos deixa parados. O medo de ver nos fazer agir, ele nos faz recuar. O medo não traz nenhuma concordância com a nossa fé. Pelo contrário, ele combate a nossa fé, porque ele põe em questão: será? Será? Então a mente cativa, quando ela está sob, como nós falamos, mente cativa, quando a mente está sob influência de ações espirituais que estão sempre ocorrendo numa batalha espiritual, todos os dias nós somos bombardeados por ações que muitas vezes o fundo é demoníaco. Quer que eu prove para vocês? Às vezes vocês estão ligando a televisão e está se falando de coisas que só diz de morte, por exemplo, e que vão tomar o seu celular, sabe? Porque estão roubando o celular. Aí você pisa na rua, você fala, não posso, deixa eu guardar o celular, deixa no seu quê, porque alguém pode me parar, uma moto passa e já fica assustado. Estou dando um exemplo. É que o medo já está se instalando, então. Porque você já está ficando receoso até mesmo de usar o seu celular. É uma realidade, o roubo é uma realidade, mas sempre teve roubo. Na televisão só fala mais, porque concentra mais a informação. Mas na verdade sempre teve ladrão, desde o tempo de Jesus já se roubava. Também não se roubava como hoje, mas se rouba. Então a gente sempre, mas quando a mídia, que é um grande canal de influência sobre o pensamento humano, porque a mídia traz áudio e traz visão, então ela tem um poder extremo de trazer sensações sobre o nosso sentir. E esse sentir, dependendo da informação que gera, que entra, vai gerar dois sentimentos, que é a qual o inimigo adora. Ele ama mais o medo do que a sua raiva, sabia? Que a sua raiva exterioriza, depois você para, e ela pode destruir, causar destruição na vida das pessoas, na sua também, mas principalmente das pessoas. Mas o medo não, o medo não vai destruir diretamente a pessoa que está ao seu lado, ele vai destruir mais a você mesmo, porque você dispara a sua raiva e muitas vezes afeta aquela pessoa que está ao seu lado, mas o medo, ela primeiro afeta você. E o que Satanás, o que as forças espirituais mais desejam é paralisar um servo de Deus, é paralisar alguém que tem conhecimento de quem é Deus, ou de alguém que crê em Deus. Não sou grande conhecedor da palavra, mas você crê em Deus. Não, eu confio, eu tenho uma vida diante do altar de Deus. O inimigo tem interesse em paralisar, porque o fato de você crer que Deus existe já é um princípio de fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. É princípio de fé crer em Deus. O inimigo já começa suas estratégias de guerra. E uma das estratégias para começar a afetar a visão de si mesmo, que nós chamamos da autoimagem,
onde você precisa ter a visão do que você é. Você quer lutar diante de dificuldade, mas você não sabe quem você é em Cristo. Você não sabe quem é você diante de Deus, o que Deus pensa de você. Você não é capaz nem sequer de avaliar às vezes o quanto Deus está com você e o tamanho que esse Deus é. Porque se você realmente tiver essa visão do tamanho que esse Deus é, do poder que opera através dele em nossa vida, nós não precisamos estar preocupados com nada. Nós tenhamos a certeza que ainda que ande por vale de sombra e de morte, o Senhor nos livrará. É o que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor me livrará, porque tu estás comigo. Na situação de dificuldade, nós somos vencidos muitas vezes porque nossas mentes estão cativas. E quando a gente diz que a mente está presa, cativa, principalmente na imagem negativa do que somos. E quando falo da visão de si mesmo, estou falando daquilo que somos. Mas não somos no sentido do que nascemos de papai e de mamãe, mas do que nascemos da água e do sangue de Jesus. Da fé, da palavra, que representa a água, o Espírito, e a palavra sempre se direciona a água como o Espírito, ou a palavra em nós, que é o próprio Espírito de Deus em nós, e o sangue de Jesus. Esse é o princípio a qual o inimigo utiliza-se para tentar paralisar, impedir com que uma pessoa possa exercitar a sua verdadeira autoridade. É mexer na sua própria visão sobre si. Quando Deus disse amem as pessoas, Ele incluiu amar a si mesmo, porque se a pessoa não tiver visão de si mesmo, como que ela vai conseguir ter visão para produzir? Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, seja no que for. Ela não consegue enxergar o tamanho que ela é. Ela não consegue enxergar o potencial dela. Então, se há alguém interessado nisso e que continue desse jeito, é o próprio diabo, é o inimigo. Por quê? Porque ele é o único que quer ver de verdade a sua destruição. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele é um ladrão. Ele veio para matar, enganar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir, não é isso? Então, ele tem as suas artimanhas, amém? Então, vamos falar hoje sobre essa questão rápida do medo. Essa raiz, que eu falo uma raiz, porque ela começa com um sentimento humano, porque o medo humano, a gente nasce com um certo medo, né? Mas por que a gente nasce? Porque os nossos pais transferem geneticamente, de alguma forma, essa influência. Porque eles sentem medo, sabe? E eles acabam passando uma sensação de medo para nós também. E a gente cresce, nasce, sai da barriga da mãe e parece que a gente tem algumas sensações. E uma delas, por exemplo, nos ajuda até nos prevenir, né? A gente tem medo de pôr a mão na parte elétrica porque dá choque. Então se torna bom, de uma certa forma, o medo, quando ela é saudável. Você tem um medo saudável quando você se previne do mal. A prudência te leva a ter uma certa pensamento de receio, né? Seria um pensamento até de medo, de não fazer aquilo para que não se destrua. Se torna saudável quando é para prevenir para o bem. Mas o medo, quando começa a tomar uma forma onde você perde o controle, onde você não consegue sair daquele pensamento para agir, sabendo que eu não posso continuar dessa forma, e continuo sem saber como sair dessa situação, ou não consigo reagir, mesmo quando eu recebo a mensagem de Deus, ou alguém que fala para mim, pare de fazer isso, sai dessa situação, você não consegue reagir. Você está sob um domínio, deixou de ser um medo saudável. É um medo que está começando a se tornar prejudicial. E o inimigo começa sutilmente, quando ele percebe que naturalmente a pessoa está sendo dominada pelos seus medos, pelos pensamentos, pelos traumas que vieram de infância, dos comportamentos que os pais tiveram, interferiram sobre os seus medos naturais. Então ele começa a produzir outras sensações. E como que ele consegue? É o que entra. Nós falamos sobre isso. Cuidado com a sua mente. Cuidado com o que você pensa, porque você vai geralmente fazer aquilo que você está pensando.
Você vai andar conforme aquilo que você está pensando, e os seus pensamentos podem produzir vida e morte na sua vida. Pode te levar para a destruição ou para a bênção. Então temos que tomar muito cuidado. O medo é a primeira raiz que nós temos que orar a Deus, e para que nossa fé seja restaurada, nosso coração seja restaurado. A fé é a fé e a presença do Espírito Santo, através da palavra, é a única que pode nos levar a se libertar do medo. Por quê? Porque a fé nos leva à certeza de que Deus está conosco. E quando temos essa convicção de que Deus está conosco, então o amor de Deus se faz presente em nós. E o amor de Deus nos liberta de todo o medo. Por quê? Quando eu era criança, eu ficava sozinho. Então vamos dizer assim, quando eu percebia que meu pai estava perto, ou que minha mãe estava perto dos pais, né, parece que a criança fica mais segura. Né? Já viu crianças chorando no mercado, porque a mãe se perdeu da mãe? É um desespero, né? Mas quando ela vê a mãe ou o pai, acalma. Ela se sente protegida. Encontrei quem me protege. E quando nós andamos alimentando a nossa mente nas palavras de fé, as palavras que vêm daquilo que Deus aconselhou como forma de pensar para combater esse mundo que nos aguarda, de vivermos em um pensamento de fé, para que aquilo que diz não, nós possamos dizer sim, através do nome de Jesus, para mudar e transformar. Nós temos que confiar em Deus, temos que ter essa fé de confiança, de depositar a nossa vida na mão do Senhor e saber que Ele está conosco. E sabendo e tendo essa certeza que Ele está conosco, essa fé, primeiramente no que Deus é e que Ele existe e no que Ele é, já começa a libertar o nosso coração dos medos que foram produzidos dentro de nós. A presença de Deus, a fé, a primeira coisa que a fé vem produzir em nós é a presença de Deus em nós. E a presença de Deus em nós nos liberta de todos os medos. Porque a presença de Deus é o que? A confirmação do que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Enviarei o meu Espírito a vocês, e o meu Espírito habitará em você. E a palavra diz: onde o Espírito de Deus está, todo medo é dissipado, todo medo é removido, porque nós temos a certeza que papai está perto. É verdade? Quando o papai está perto, então não precisa ter medo. Então muitas situações eu já passei na vida, e uma delas, uma vez eu estava realmente desesperado, e eu disse: Deus, você está aqui? Ele disse: estou. O que eu faço com isso aqui, Deus? Ele disse: não temas, eu estou aqui contigo. E eu falei: só isso? Parece que é tão grave. Ele disse: só isso. Eu falei: então é isso, tu estás comigo, já basta. E as coisas no outro dia mudou. Aquilo que representava um grande peso para mim mudou. Aí eu comecei a perceber que sentir que Deus está perto e que Deus está comigo já era mais do que suficiente para que as situações se movessem a meu favor. E aprendendo a exercitar essa fé, eu comecei a crescer nela. A minha mente começou a se renovar. Deus está comigo. Deus se mostra para mim quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho. E eu comecei a perceber que Deus estava comigo. Então eu falei: então eu não preciso ter medo de nada. Eu preciso só confiar nele. Eu preciso só crer nele. E essa posição de preciso confiar nele, crer nele, confiar nele, já é o início de uma mente liberta. A mente cativa começa a ser destruída. E o trono do inimigo, ou a fortaleza, como a gente fala, que às vezes ele envia várias informações. Quando a gente fala trono no pensamento, não é trono porque o demônio entrou na sua mente, mas as informações que não deviam entrar. Então você tem que destronar isso. Você tem que remover isso como Romanos 12:2, renovando a vossa mente. Entrou a informação dizendo:
Você vai morrer, você vai ser assaltado. Debaixo das tuas asas, Senhor, estou bem guardado, estou protegido. É a palavra de Deus. Eu não preciso temer o mal, porque o Senhor está comigo. É a palavra de Deus. Salmo 23, Salmo 91 e outras passagens bíblicas que deixa bem claro que o Senhor diz: eu sou o teu Deus, sou o teu ajudador, sou eu que te seguro pelas mãos, te ponho de pé, te faço caminhar, cumpro as palavras de promessa, cumpro os desejos do teu coração, porque quero a tua alegria. E você começa a ver palavras de Deus vindo e reproduzindo, destruindo as fortalezas e gerando uma nova forma de pensar, uma mente liberta, uma mente renovada, né? Então o medo, ele vem sutilmente e começa na terceira dimensão, começa na dimensão do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito humano, mas ele vai tomando outras formas, onde ele vai criando domínios, e esses domínios geralmente estão aliados a forças espirituais que tentam nos paralisar. Então o medo, ele anda na contramão da fé. Então precisamos estar atentos. Quando começamos a ser dominados por um sentimento de medo, onde começamos a ter dúvida até mesmo sobre aquilo que Deus até revelou para você, através de profeta, através de sonho, ou será na sua oração, então você começa a ter já um sinal de que o medo está te dominando. Porque quando Deus fala com você, você não deveria dizer: não sei, será é medo. Você deveria dizer, como Samuel disse: estou aqui, Senhor, fala comigo e envia-me, me ajude a ter atitude, Senhor, em relação ao que tu queres falar comigo, agir. Davi, quando estava diante de Golias lançou as suas palavras, ele disse o quê? A minha mente não concorda com tuas palavras, Golias. Eu sou pequeno, você está dizendo aí, eu sou moleque, eu não tenho arma suficiente para te vencer, mas uma coisa eu vou te dizer, minha mente não comporta isso. A minha mente comporta o seguinte: o Senhor está comigo, e esse Deus me fez vencer um urso e um leão, e esse Deus me deu armas poderosas para te vencer, porque Ele é Deus, um único Deus vivo, e Ele é que diz para mim. Pelo contrário, Ele me deu a visão agora. Estou dizendo em outras palavras, Davi disse: Ele me deu uma visão agora, de mim mesmo, agora me deu uma visão de mim mesmo, e Ele disse que eu vou cortar a tua cabeça, e não só a tua cabeça, mas vou matar todo o teu exército. Contradisse toda a fortaleza do inferno. Enquanto Golias está dizendo: você vem como um cachorro para me bater, ele disse: eu estou indo em nome do Senhor para vencer você, Golias, porque ele enxergava o tamanho que ele era em Deus. Não tinha espaço para a fortaleza do diabo, para ele manipular os sentidos. Expulse isso da sua mente, renuncie da sua mente, diga mesmo: você não pode me dominar, porque eu creio na palavra de Deus, e essa palavra vai ser anunciada, e eu vou cada dia declarar ela, para que a minha mente esteja pronta para o combate, e eu não preciso de você mesmo para vencer, porque o medo de nada mais serve, o medo para te paralisar, de uma forma geral, quando ele está de uma forma não saudável. De forma saudável, que eu digo assim: se alguém quiser atravessar a Avenida dos Autonomistas de olhos fechados, não me convide, porque é prudente, é saudável dizer: o carro pode me pegar, pode me atropelar. Isso é um medo natural de prevenção, e Deus quer que você seja sábio e prudente. Mas quando se trata de uma situação que você está livre para fazer, que não tem uma questão de perigo de vida ou de morte em si, no sentido de vida e morte, ainda cabe a questão de a gente rejeitar às vezes, mas quando cabe a nós tomar uma decisão para prevenção é uma coisa, mas quando cabe a nós uma ação de fé, então não tem espaço para medo, não tem espaço para dúvida. Você tem que tirar isso da sua mente. Como tirar? Renovando pelo poder da palavra de Deus. E como que eu faço isso? Lendo e declarando a palavra de Deus. Porque quando você pega na televisão, o que a televisão está fazendo? Ela está falando com você, colocando palavras em sua mente, áudio e visão.
Então você pega a Bíblia e fala, agora aqui é a minha televisão, áudio e visão, e começa a ler e começa a pôr para dentro, e você diz, eu posso. Não, você não vai conseguir. Eu posso, eu vou comprar aquilo, vou sim. Não, você não tem dinheiro, você está aí. Não, eu vou comprar. Por quê? Porque eu posso, Deus está comigo, Ele disse que eu posso, eu vou orar, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Você vai na contramão com a sua fé. A mente alimentada na fé, ela gera uma resistência contra a dúvida, contra o medo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá para Reis. É rápido, tá? Eu vou... Só para introdução, né? É só a introdução. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler depois para ir mais breve. Ali entrou uma caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, versículo 9, tá? E eis que veio a palavra do Senhor, dizendo, que fazes aqui, Elias? Repete comigo, eis que veio a palavra do Senhor, que fazes aqui, Elias? Versículo 10, respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixaram o teu pacto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar, para me matar. 11. Ao que Deus lhe disse, vem cá para fora, vem para fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fedia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor do vento, diante do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia, que fazes? Que fazes? Que fazes aqui, Elias? 14. Respondeu-lhe, tenho sido muito zeloso, de novo falou isso, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu somente fiquei, e busco a minha alma para me tirar, para me matar. Versículo 15. Então o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, ungirás a Azael para ser o rei sobre a Síria, e Geu, filho de Nimsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Repete comigo, para ser profeta em teu lugar. Primeiro a gente viu Deus falando, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha só, um grande profeta de Deus, uma mente sã, uma visão tremenda. Então vieram os 450 profetas desafiar Elias, sabe? E ali Baal foi desafiado, e diante de 450 profetas dizendo, nosso Deus vive, ele pôde trazer a visão, dizendo, a visão diz que o Deus que eu sirvo é maior que todos os deuses de vocês. E tanto isso que eu vou orar, e o fogo vai cair, vai consumir tudo, e aquele que vê este fogo é o Deus de verdade. E foi tremendo. Mas a visão dele a respeito da conquista era uma coisa, dá para entender? Então, um desafio de um feiticeiro para mostrar que Deus faz coisas impossíveis, você pode até entrar num grande desafio desse. E a visão do que Deus pode fazer
tomar conta do seu pensamento, tomar conta do seu ser, e você trazer a fé suficiente para vencer, e nada te para. O desafio dos profetas de Baal não paralisou Elias, mas quando uma mulher disse naquele dia uma profecia do diabo, é lógico, Jezabel disse uma profecia do diabo, disse, e aí o mensageiro vai, avisa para Elias: amanhã mesmo, nesse horário, eu estou matando ele. Veja só, um pouquinho antes, quando você lê esses capítulos, você vai ver que Elias enfrentou o profeta, os profetas de Baal, mas a visão da conquista lhe encorajou, deu ousadia para ir vencer, e ele venceu. E mais um pouquinho adiante, o rei quis falar com Elias. O rei que estava perseguindo, que era o rei Acabe, quis encontrar com Elias. E se encontrou. E Elias não teve medo de encontrar com ele. Ele falou: quero encontrar com você, Elias. Os caras disseram: se você encontrar com ele, ele pode te matar, hein? Mas mesmo assim, a mente dele estava liberta, não estava cativa. Vamos lá, vamos encontrar o rei. Mas parece que havia um mover espiritual nesta mulher da pandemia. Ele foi de encontro a Acabe, mas parece que o que estava no coração de Acabe não era tão demoníaco assim. O que estava governando a vida de Acabe, porque ele não teve medo, e ele foi, ele enfrentou. A mente dele não ficou afetada, não ficou cativa diante da situação onde o rei disse: vem me encontrar. Ele estava escondido, já estava fora. Vem, Elias, me encontrar. Ele não teve medo. Mas parece que quando essa mulher proferiu essas palavras para Elias: amanhã eu vou te matar, algo começou a influenciar a vida de Elias, o grande profeta de Deus. O problema é influenciar a visão de si mesmo. Deu perceber? Elias se escondeu, irmãos. Elias teve medo de morrer. Ele não teve medo de morrer diante dos profetas. Não teve medo de morrer diante do rei quando ele foi se encontrar. Mas quando a mente dele começou a sofrer um domínio de fundo espiritual, então Elias começou a ter medo. E o medo levou Elias para se esconder. Como pode? Tremenda unção de Deus, tremendas experiências com Deus. É aí que eu quero dizer para vocês entenderem que o Espírito está falando com vocês, que a visão da conquista não é tão importante no sentido do que quando a visão de si mesmo, porque a visão de si mesmo te tira da posição de servo de Deus, te tira da posição daquilo que você precisa para viver até na sua própria salvação em Cristo. Porque quando você não se vê mais como digno de Deus, você nega a sua fé, você anula o que a cruz fez por você. E a Bíblia, resumindo, diz que Elias se escondeu. Parece que havia uma diferença entre o que aquela mulher falava e o que as outras pessoas falavam. E a diferença não estava nas palavras dela, mas estava no que estava com ela. Os espíritos que operavam malignos através dela. Então o medo de Elias deixou de ser um medo saudável e passou a ser um domínio. E a Bíblia diz que por 2 vezes nós lemos Deus falando: o que você está fazendo aí, Elias? Há uma perca da visão de si mesmo, te leva a uma mudança de posição. Você sai da posição que Deus espera que você esteja para viver aquilo que Ele prometeu, para viver aquilo que Ele já preparou para você. Você na verdade pode sim, você pode viver os seus sonhos, mas quando você deixa essas influências demoníacas gerar fortaleza na sua mente, ela te muda de posição, te põe na posição de medroso, de servo, de escravo, de pecador, de que não tem mais jeito a sua vida.
Mas quando você está com a mente liberta, você permanece na posição da graça. E ninguém pode te roubar. Deus perguntou 2 vezes alguma mente de Elias estava cativa. E por 2 vezes Deus falou com ele: o que estás fazendo? E por 2 vezes ele falou a mesma coisa. Eu fiz tudo para esclarecer aquele povo do que eles estavam fazendo, para despertá-los com a tua palavra, Senhor. E eles tentaram contra a minha vida. A mente dele estava presa no que as pessoas queriam fazer com a vida dele, que queriam matá-lo, que fez ele esquecer de quem tinha chamado ele. Ele esqueceu, ele deixou de segundo plano, porque esse domínio, essas palavras dessa ação espiritual fortificou a mente dele num pensamento de que agora seria o meu fim. E aí Deus ficou, a visão que ele tinha de si mesmo em Deus ficou no segundo plano. Dá para entender? Ele foi roubado a sua posição. Ele passou a ter medo. Ele precisou ouvir a voz de Deus, falar com ele. Deus falou várias vezes com ele, de formas diferentes, e ele não conseguiu entender o que Deus estava falando. Para vocês entenderem o tamanho do domínio do medo na vida de uma pessoa. Por isso que a nossa vida tem que estar sempre sendo alimentada na palavra da fé. A palavra da fé nos traz a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos liberta de todos os domínios do medo. Só tem um jeito de destruir as fortalezas dos pensamentos demoníacos, que às vezes está sob a influência de demônios que está do seu lado, ou que está naquela família, no local que você está vivendo às vezes. É se alimentando a palavra de Deus, para que o Espírito gere em você a coragem e a ousadia que a fé traz dentro de você. Elias então diz que a Bíblia falou por 2 vezes, não entendeu, mas na terceira Deus falou com ele com uma voz mansa. E aí ele despertou, é Deus que está falando com ele. Aí quando ele parou de falar, ele começou a entender o que ele estava falando, que aí Deus disse: sai para fora, sai dessa caverna. Não é essa posição que eu te ungi, é para outra posição. Só que veja só, como Elias, Deus falou: você não vai experimentar a morte, ninguém vai te matar. Vamos passar uma parte dessa leitura que diz que Deus disse: você não vai experimentar a morte. Por isso que Deus levou ele de carroça, de fogo, porque não podia experimentar a morte, porque ele deu uma palavra para Elias: você não vai morrer. Mas porém houve uma mudança de unção. Dá para entender? Logo no final ele disse: vai, faz isso, unge tal pessoa e tal pessoa, e uma delas era Eliseu, o teu sucessor. Mas sabe o que o Espírito Santo falou hoje para mim? Falou que às vezes você não está vivendo aquilo que Deus quer fazer com você. E Deus quer fazer com todos os seus filhos, que eles vivam as coisas boas dos seus sonhos e conquistem e sejam uma bênção como pessoa, espiritualmente, ministerialmente, seja o que for. Mas a pessoa, devido à visão cativa, não consegue viver. Aí sabe o que Deus faz? Para que não fique dizendo que Deus não tem o poder de transformar e de levantar pessoas, Ele pega e opera em outras pessoas. E aí você olha para o seu lado e diz: eu sou há tanto tempo e não acontece comigo, mas acontece com aquela. Deus não vai deixar de operar e derramar a unção dele, mas você tem que se atentar em que posição você está. Se a sua mente está cativa no medo, se a sua mente está trazendo você para uma posição que Deus não espera que você esteja, isso pode estar impedindo que você viva realmente aquilo que Deus já preparou para você. Diga as suas conquistas, os seus sonhos. Porque se você não, enquanto estiver vivo na terra, não trazer isso, outras pessoas vão viver isso. Porque Deus vai manifestar esse poder a outras pessoas. E você vai ficar de plateia. E Deus não quer que você fique de plateia. Deus quer que você viva. Ele derramou a unção sobre a sua igreja. A unção que cura, que liberta, que santifica e que prospera. E você faz parte dessa igreja. Então, se você não estiver vivendo o que é para toda a igreja de Cristo viver, talvez você tenha que procurar analisar
procurar examinar, para ver se a sua posição, você não está na posição errada. Deus não te mandou ficar cativo, Deus te mandou para prosseguir para o alto. Amém? Medo, em nome de Jesus, renuncie a qualquer domínio de medo, seja insegurança, dúvida, seja pensamentos de incapacidade, de inferioridade. O medo, ele tem várias raízes que ele vem produzindo sutilmente. Se sentir inferior às pessoas, se sentir incapaz. Isso são sentimentos que é produzidos por domínios na mente da pessoa, que é a raiz do medo. E o medo, ele tem esse poder destrutivo. Olha só, um grande profeta perdeu sua posição, porque ele é destrutivo, porque ele destrói, ele paralisa você de usar a sua fé para mudar a sua história. Ele é muito perigoso, mais do que a raiva. Amém? Nós vamos falar depois sobre o domínio da raiva. Mas glória a Deus, vamos ficar de pé então para a gente estar orando. Vamos estar encerrando, fazendo a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos.